E aí, galera, está começando mais um Quarto Mundo, um programa de entrevistas feito por jovens. Hoje nós estamos no Ponto de Cultura Iluoná, Caminhos do Tambor, para falarmos sobre militância e cultura afro. E para falar sobre isso, trouxemos Samori Mugabe, da Articulação Política de Juventudes Negras, e a Baby Amorim, do Iluo Badimim. Fiquem ligados. Estamos aqui com Samori Mugabe, conselheiro nacional da juventude e membro da Articulação Política de Juventudes Negras. Tudo bem, Samori? Tudo. Em qual contexto histórico nasceu o movimento negro no Brasil? O movimento negro no Brasil, ele nasce desde o momento da chegada do primeiro escravo, né, dos primeiros escravos ao Brasil, e desde o momento que começa a luta ante o processo escravocrata brasileiro. Tanto é que tivemos diversos períodos e diversos tipos de articulações e ações do povo negro. Tivemos desde os quilombolas, tivemos também as Irmandades de Pretos, tivemos os jornais e revistas negras, tivemos os clubes negros espalhados pelo país, tivemos a Frente Negra Brasileira. Quando nós falamos que o Brasil é um país racista, e todos negam, e aí diz que o problema é social, todo mundo esquece esse processo histórico. E que não reconhecer esse processo histórico é fazer a manutenção do racismo. A maior marca do racismo no Brasil é a negação de que há uma desigualdade social por conta do racismo. É dizer que é um problema social, sim, mas o social é forjado. Vou dar um exemplo. Se nós pegarmos a pirâmide, o IDH brasileiro, só contar uma população branca, o Brasil sobe para números de países europeus. Quando nós colocamos a população não branca junto, que seria negros e indígenas, a de ser dito, o IDH brasileiro cai, vai para índice de países africanos. E aí você fala, pera, tem alguma coisa errada. Quais são as principais reivindicações do movimento negro? Primeiro é direito à vida. A primeira é direito à vida. Porque no processo discriminatório, você não permite que o outro viva. Vou dar um exemplo, e algumas coisas já até disse. Quando você vai procurar um emprego, um jovem negro, e ele não consegue, você leva ele à marginalização. Quais são os mecanismos numa sociedade capitalista? Se você não tem dinheiro, quais são os meios que você vai ter que correr atrás? Tanto é que o termo, quando a molecada usa na gíria, né, na malandragem, correr atrás, está certo. Ele está atrás de alguém que está em vantagem. E num processo onde os negros eles são discriminados na entrada no mercado de trabalho, vai levar à marginalização, ao tráfico, ao roubo, isso, aquilo, outro. Porque no mundo capitalista você tem que ter recurso para viver. E tanto é que nós vivemos num país que tem o ditado. O vergonha não é roubar, o problema é não carregar. Então isso já denota o que está se dizendo. E quais foram as conquistas obtidas até hoje? As conquistas têm sido, primeiro, de que esse processo discriminatório no Brasil ele é punitivo, apesar de não ser aplicado, em sua maioria pelo judiciário, mas de se reconhecer que o Brasil é racista. Vou dar um exemplo, Estatuto da Igualdade Racial, e aí eu vou falar enquanto Articulação Política de Juventude Negra, que o movimento negro tem diversas leituras sobre isso.
Tem uns que parabenizaram, outros que blindaram, outros que acham ruim, péssimo. Isso faz parte das leituras. Para nós foi importante a construção do Estatuto, porque é mais um dos reconhecimentos públicos que o Brasil é um país racista e que tem que ter uma mudança de atitude. Nós vivemos um país que está em disputa constante. Vou dar um exemplo, a lei trabalhista lá, que todo mundo tem direito a 13º salário. Se nós não estivermos mantendo o olhar sobre isso, pode vir um grupo de políticos e derrubar essa lei. É constante a disputa. O problema é que a gente pensa na política, pensando tudo na vida, como um processo dado, contínuo, linear e para sempre. Nada é para sempre. Tudo está em disputa enquanto nós somos seres humanos. Mas o grande problema é o que vocês fazem para fazer a diferença nesse sentido. Porque o problema do racismo não é um problema dos pretos. O racismo ele prejudica tanto o olhar dos negros como dos brancos. A minha pergunta hoje, enquanto militante do movimento negro, é o que os não-negros que se beneficiaram e se beneficiam do racismo têm feito para que isso acabe, para se extinguir o racismo. O Ali Kamel ele vai dizer, nós não somos racistas porque ele não é descendente, né, de português, isso, aquilo, outro, dos colonizadores. Mas ele foi beneficiado na política de embranquecimento desse país. Quando ele chega ao Brasil, o país estava esperando esses imigrantes para excluir os negros. E qual o papel do jovem nessa militância? Então, a juventude negra ela tem tido um papel fundamental na denúncia em relação ao genocídio da juventude negra. Porque quem é mais acometido da violência nesse processo? São os jovens. Você pega, de 4 jovens assassinados, 3 são negros. Isso eu costumo ainda dizer. Se dizer que o terceiro, por não se reconhecer muito bem no espelho, é um afrodescendente. Logo seriam os 4. Isso, nós temos lutado em relação a isso. A principal bandeira da juventude negra hoje, que não é disso, é com a questão da vida. Lutar contra a questão do genocídio. E não é um genocídio só de morte matada. Estou falando também no sistema de saúde. Vou dar um exemplo. No SUS, uns 3 ou 2 anos atrás, o ministro da Saúde assumiu que o SUS era racista. Por quê? Mulheres brancas e negras pobres. Né? Então, assim, foi pesquisado e provou que o pré-natal, as mulheres negras eram menos assistidas do que as mulheres brancas. E, curiosamente, pura coincidência, as mulheres negras tinham um certo pico e ápice de aumento de mulheres morrendo no parto. Mera coincidência. Mera coincidência. E quer dizer, isso é intencional. Não é à toa. É intencionalidade. Há uma intencionalidade. O sistema de saúde não funcionar e a educação pública ser péssima é para alejar e prejudicar uma parte da população. E que sua maioria são afrodescendentes, por serem a maioria de pobres do país. De que forma a militância do movimento negro constitui a identidade do jovem? Então, a principal coisa que nós temos feito é de fortalecer a questão da estética, né? E de afirmar enquanto beleza, já que isso não é posto. Né? O que é o belo? Né? É o Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, e assim vai, tanto do lado masculino quanto do feminino. E isso para os jovens isso é péssimo. Por quê? Ele nunca vai ser referência nos seus relacionamentos. Vou dar um exemplo, fazia parte de um grupo chamado Família Bronx. A gente fazia baile, isso, aquilo, outro. São todos moleques pretos, jovens, eu preferia. E os meninos são meio que pegadores. Uma vez nós estávamos com umas garotas ali no quarto, e nós discutindo isso, essa questão, e eu comecei a apertar as meninas. Pra vocês ficarem assustados, mesmo meninas que ficavam com boa parte desses garotos, né? E tinha uns 3, 4 que são garotos de pele mais clara, e geralmente pegavam mais meninos. E essas meninas confessaram, em sua grande maioria, que preferiam homens brancos, enquanto padrão de beleza. Enquanto que era o que estimulavam elas sexualmente, o que provocava. Pense o que é isso. Pense o abismo que isso gera. Pense que tipo de relação que se tem. Vocês já se imaginaram vocês não sendo desejados, vocês garotos aqui, não sendo desejados pelas garotas?
por conta somente dos seus traços, do seu lábio, do seu nariz, do seu cabelo, da sua pele? Você já parou para pensar o que significa isso? Como as atividades culturais podem se relacionar com a militância do movimento negro hoje no Brasil? Exato, senhor. Eu sei que pode se relacionar muito num processo de primeiro as pessoas se reconhecer enquanto pessoas que produzem alguma coisa, que produzem arte. Que nós vivemos uma sociedade que valor capitalista, que determina o que é arte e o que não é. Todo fazer humano é arte. E que as expressões artísticas afro, elas são muito importantes porque elas são expressões que ela principalmente mexe com a questão da estima e com a questão da pessoa, do seu espaço no mundo, da sua atuação e de como ela vê e faz as coisas. Né? Ela é uma coisa de que segmenta enquanto você, enquanto indivíduo, te liga enquanto pessoa consigo mesmo, mas também te liga com o seu coletivo, com a sua ancestralidade, com as suas representações do passado, com os seus antepassados, com a sua vida e com o mundo. Né? E que você faz parte desse processo. Então, para nós é riquíssimo, valoroso e que faz grandes mudanças. Eu costumo brincar de que se nós, o movimento negro, tem uma coisa que nós devemos muito, é o rap, tanto norte-americano como brasileiro, na construção, no fortalecimento da identidade de muitos jovens negros e negras no Brasil e África. Que tem sido um processo que, apesar de ter diversas críticas, né, e diversos olhares, diversos aquilo outro, mas é um processo que, ao mesmo tempo, fortalece, né, enquanto identidade. O cara não quer ser o Brad Pitt, ele quer ser o 50 Cent. Ele não quer ser o Leonardo DiCaprio. Ele quer ser a Beyoncé, de repente, né, enquanto identidade. Eu entendi que você está rindo, mas é nesse sentido mesmo que eu falei. É nesse sentido mesmo. Ele não quer ser o que ele não é, ele quer ser o que ele é. Pronto. Samori, nós agradecemos sua participação. Foi muito legal conversar com você e conhecer um pouco da militância no movimento negro. Obrigado. Fiquem ligados. Estamos aqui no Quarto Mundo e vamos conversar com a Baby Amorim, que é produtora do bloco Afro e Lobá de Mim. A Baby é bailarina, artista plástica e ritmista. Em 2009, ela criou a rede Aruanda Mundi para a divulgação de trabalhos acadêmicos e artísticos sobre cultura afro. Tudo bem, Baby? Tudo bem. Baby, o que é o Ilu Obadimin? O Ilu Obadimin é uma instituição que trabalha com a cultura negra, afro-brasileira e africana. Essa instituição ela tem alguns projetos que ela desenvolve na cidade e nós trabalhamos nos aspectos da educação e cultura. E quais são as atividades realizadas pelo Ilu? A mais conhecida é o projeto Bloco Afro e Lobá de Mim, que são as oficinas de rua de percussão para mulheres e de dança para ambos os sexos. Essas oficinas elas têm uma duração de 5 meses. Elas são realizadas em espaço público. Isso faz parte do nosso interesse de ocupar o espaço público com arte. Temos o Ilu na Mesa, que é um ciclo de palestras e debates. Esse projeto nós realizamos sempre no mês de março, que é o mês da mulher, e no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Por que no mês da mulher? Porque o Ilu, além de trabalhar a cultura afro, ele também trabalha o gênero. Né? Então, nós somos uma entidade feminina que trabalha a questão da mulher, em especial a questão da mulher negra. Nós temos o Corpo de Dança, que é um terceiro projeto, é onde o pessoal que trabalha o corpo dentro do trabalho do bloco, eles também têm um processo à parte, onde eles fazem as pesquisas para se chegar no resultado. E temos um quarto projeto, que é o Heranças Africanas, que é um festival de arte negra, onde a gente junta várias linguagens, música, teatro, dança. É um projeto bem bacana, onde você possibilita que as pessoas não só conheçam o nosso trabalho, mas que conheçam outros trabalhos, porque existem vários trabalhos sobre cultura negra, artísticos maravilhosos, antigos, tradicionais, como jongos, maracatus, né? E também tem a linguagem mais moderna, contemporânea. E, por fim,
um projeto novo que iniciamos esse ano, é a Tenda Afrolúdica. A Tenda Afrolúdica ela foi pensada, num primeiro momento, para atuar com as crianças, os filhos das nossas ilus, né? As meninas que têm filhos e levam nos ensaios, as crianças ficavam com 3 horas de tempo ocioso, sem uma atividade. Então, nós começamos a pensar em levar atividade para essas crianças. E quais seriam essas atividades? Atividades nas quais elas têm um contato também com a cultura afro. Baby, como o ILU contribui para a busca de uma identidade e a melhora da autoestima dos afrodescendentes? Olha, de todas as maneiras que a gente atua, nós estamos melhorando a nossa autoestima. A partir do momento que a mulher chega dentro do Ilobá e ela se vê, né, a mulher negra, ela se vê ali representada, né, com seus cabelos afros, né, e com os seus torsos, coisas que às vezes a mulher negra, fora de um trabalho cultural, né, que está fora desse trabalho cultural, ela vai se identificar com o estereótipo da mulher perfeita que a televisão pinta, a revista pinta, que é sempre a mulher de cabelo liso, super escovado, né, a chapinha. Então, aí, ela sai desse modelo que ela tem, ela entra no ILU, ela se vê. Ela vê blacks maravilhosos, ela vê amarrações no cabelo. Isso, ela sente que ela pode ser aquilo também. Ela não precisa, ela tem a beleza dela, ela tem o cabelo dela maravilhoso do jeito que é, então ela não precisa de um outro modelo que, né? Ela vai sentindo isso. E isso é reforçar a identidade. Outra coisa que reforça a identidade também é o trabalho que a gente faz com a nossa própria cultura, né? Muita gente chega no ILU, apesar de ser afrodescendente, que é o meu caso, eu cheguei a 6 anos com o mínimo de conhecimento sobre cultura afro. Claro que conhecia, eu fui em escola de samba, mas eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre os nossos heróis negros. Foi dali, do momento que eu entro no ILU, eu tenho uma outra visão para a cultura que é minha, que eu deveria ter tido na escola, né? Deveria ter tido modelos, né? Exemplos na escola, que é a história que não se conta dentro da escola, né? Porque não é de interesse que os afros, os negros, conheçam a sua própria história. A maioria das pessoas pensam na cultura da África como uma só. Qual é a sua opinião sobre essa generalização? Esse é o grande pecado. Você olhar a África como um país, sendo que ela é um continente com 53 países. E você olhar a cultura afro-brasileira como sendo só a cultura do candomblé. Essa generalização acaba impossibilitando que as pessoas tenham o devido olhar para a cultura africana, que é uma cultura com 53 países, você tem 53 países que não fazem a mesma coisa, não falam a mesma língua, né? Apesar da colonização que tem países que falam francês, vai ter países que vão falar o inglês, vai ter países que falavam o alemão, o italiano, o espanhol, o português, mas eles não são a mesma coisa, né? Isso é a língua do colonizador está lá, unificando alguns países, mas o país ele tem a sua cultura. E, além de ter a sua cultura, eles são países que têm várias etnias dentro de um mesmo espaço físico, geográfico. E por que isso? Porque a África não tinha esse desenho que nós conhecemos no mapa. Ele foi dividido pelos europeus. A divisão de África é uma divisão europeia, feita sem consulta aos africanos, se queriam daquela forma. Com isso, eles dividiu reinos, dividiu etnias. Então, eu vou encontrar um povo malinquê no Mali, vou encontrar o povo malinquê na República da Guiné, vou encontrar o povo malinquê na Costa do Marfim. Eu vou encontrar outras etnias, Sussu aqui, posso encontrar um Beté em mais de um país, né? Então, isso é pela divisão geográfica imposta,
Baby, e por falar em generalizações, qual foi o efeito que a lei que torna obrigatório o ensino da história da África causou nas escolas? É um processo complicado, mas extremamente necessário. Se não mudarmos o olhar da criança para a cultura negra, o olhar da criança para o cidadão negro, dificilmente a gente vai chegar nessa tão sonhada, né, sociedade que queremos, uma sociedade mais justa, igualitária, onde todos são os seres humanos. Nós somos seres humanos, não tem diferença. Não é porque eu sou negra que eu sou diferente de você que é branco, né? Somos todos iguais. Precisamos ter oportunidade de trabalho, precisamos nos ver dentro da televisão, nas escolas, e o impacto que a lei gera é isso. Vai ter uma mudança, vai ter que ter um material onde o negro esteja ali retratado, não como escravinho, como ele sempre foi, né, sendo açoitado, naquelas imagens que, quando é a aula sobre a única aula, né, o momento que você está na escola, que você vai saber sobre cultura negra, você se vê lá, vê seu ancestral num tronco sendo maltratado. Não é isso que a gente quer que a criança veja. Ela precisa ver o outro lado. Qual é o próximo passo para o movimento negro? Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, de políticas públicas reparatórias. Não sei qual será a próxima que vai ser lançada, mas a gente precisa fortalecer o que já tem. A questão da titulação da terra, a questão das cotas em universidade, cotas na mídia, cotas em empresas, que seja por cotas. A pessoa vai ter um olhar diferente. Aquele negro que está ali, ele está ali só porque está na cota. Que tem esse olhar, mas é a maneira que repara hoje. Não precisaríamos disso se soubéssemos viver com a diferença. Não precisaríamos de cotas se nós dessemos chance de emprego a todos, independente da cor de pele. A partir do momento que a gente não pensa dessa forma, você é escolhido para exercer uma função de acordo com a sua cor de pele, então a gente precisa sim. A gente vai precisar sim de cotas. E hoje, a universidade pública, uma USP, que é a universidade gratuita, quem está lá? Né? Quem está na USP? É quem pôde pagar uma escola, pagar 1.800, 1.500 de escola a vida inteira, pagar um cursinho. É esse que está lá. Baby, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu que agradeço, adorei estar com vocês de coração, vocês são maravilhosos. Galera, estamos encerrando o nosso programa, mas tudo que nós fazemos continua na internet. Então visitem o nosso blog, quartomundo.tvusp.blogspot.com, ou acessem nosso Twitter, @quarto_mundo. Valeu pela companhia e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau! Hoje nós estamos no Ponto de Cultura Iluoná. Eu decorei a primeira parte, não sai de Iluoná. O mais conhecido, o projeto mais conhecido dele é o projeto... Tá boa energia, né? Baby, o que é o... Fiquem... Nossa. Samori, nós agradecemos a sua participação e foi muito legal o bate-papo com você sobre o movimento negro. Samori, nós agradecemos a sua participação e foi muito legal o bate-papo com você sobre o movimento negro. Estamos de volta com Samori Mugabe. Não. Então visitem o nosso blog, que é quartomundo.tv. Nossa, bom. Pode ser a partir do galera, né? Outros projetos como o Ilu. E galera, Ai, droga. Pode ser a partir do galera? Não.